Então, agora a gente vai analisar esse algoritmo considerando o pior caso, tá? Quando a gente fala pior caso, pessoal, a gente usa o Big O, tá? Então, sempre nas análises, quando vocês forem analisar pior caso, vocês lembrem do Big O. Como eu falei, declaração da função, o fim dela, o fim C, a gente nem precisa analisar, não tem custo associado, tá? E depois a gente analisa as demais linhas. No pior caso, todas essas linhas vão ser executadas todas as vezes, todas as condições serão satisfeitas e a gente tem que executar o que está dentro das condições. Aqui, por exemplo, todas as operações de atribuição serão executadas. Então, aqui a gente tem o alterado recebe verdadeiro, uma operação de atribuição. Quando a gente tem uma atribuição, a gente tem um custo constante, C2. Aqui, mesma coisa, a gente analisou no melhor caso. Então, para ir recebendo 1 até n-1, então, ó, o I, ele vai de U até N-1. Então, a gente sabe que, por exemplo, para um N igual a 5, então a gente vai do I, então, de 1 até 5 menos 1, 4. Então, o I vai receber o valor 1, I recebe o valor 2, I recebe o valor 3, I recebe o valor 4, mas não podemos esquecer que temos mais uma da verificação. Então, se aqui, ó, nesse caso, a gente executaria 1, 2, 3, 4 vezes, ou seja, N menos 1, a gente tem mais uma verificação, que dá, então, que essa linha vai ser executada N vezes. E aqui, como está dentro do para, e o para é executado N menos uma vez, se a gente for desconsiderar uma da verificação que eu falei com vocês que sempre ocorre, então, na verdade, essa verificação aqui dentro, ela ocorre N menos uma vezes, tá? Então, toda vez, essa linha aqui vai ser executada, ela vai ser feita comparação, tá? Independente dela ser executada ou não. E, como é o pior caso, sempre a gente vai entrar nessa instrução do alterado receber falso. Então, toda vez que a verificação for feita, o alterado vai ser verdadeiro. E aqui, o alterado vai receber falso. Então, ela vai entrar aqui também, N-1, C5, tá? E aqui, como eu gosto de fazer, antes que a gente dê prosseguimento na análise das demais linhas, o para aqui, ó, ele vai de 1 até n-1. Então, o fim para é sempre uma vez a menos, porque não tem essa verificação a mais que ocorreu aqui. Então, uma vez a menos. Então, na verdade, aqui ó, vai ser n-1, porque o fim para é desse para aqui de cima, n-1, C15. E aqui, o fim para desse aqui, associado a esse para, a gente vai analisar o custo do para, depois a gente analisa o fim para, tá? A gente vai ter, então, que verificar quais são os valores associados ao J em todas as instruções. No pior caso, a gente vai ter que verificar caso a caso, tá? De modo com que sempre seja possível, sempre ocorra da gente ter que ir atualizando esse valor associado ao J. Então, vamos pensar primeiro no primeiro valor associado ao J. O J aqui, ó, como vocês podem perceber, ele tem uma ligação direta com o I, tá? Para saber o valor do J, a gente precisa saber o valor do I. Então, o J recebe 1 até N menos 1. Então, primeiro, ó, o J vai receber 1. Depois, o J recebe 2. Depois, o J recebe 3. Nesse laço aqui, qual que é o último valor do J? Ó, N menos I. Qual que é o valor do I? 1. Então, o último valor para o J vai ser N menos 1. Mas não podemos esquecer que temos uma vez a mais a verificação. Então, a gente vai passar ó, de 1 até N menos 1. Então, N menos uma vez, mais uma da verificação, que dá N. Depois, o que vai ser feito? A gente vai fazer um novo laço. Qual que é o novo valor do J? Para J recebendo 1 até N. Qual que é o novo valor do I no próximo laço? 2. Então, N menos 2.
Então, a gente o J vai receber 1, o J recebe 2. Até que valor que o J recebe? J recebe até N menos 2. Então, aqui, ó, a gente passa N menos 2 vezes, mas temos mais uma verificação. Então, na verdade, a gente vai passar N menos uma vez. Por último, lá no último passo, estão observando. Então, primeiro passei N vezes, depois N menos 1. No último laço, quantas vezes que eu vou passar, ó, para J recebendo 1 até. Aí vocês vão olhar o último valor do I, ó. N menos I. Qual que é o valor do I? I, no último laço, ó, N menos 1. N menos 1. Se a gente cancela aqui, ó. Então, o J recebe 1 até 1. Então, de 1 até 1, a gente passa uma vez. Mas temos mais uma da verificação. Então, fica 1 mais 1, passa duas vezes. Então, na verdade, quando a gente fala desse para, vocês estão observando que a gente tem um somatório. Primeira vez a gente passou N vezes, segunda N menos 1, terceira 2. Terceira não, no último laço a gente passou duas vezes. Então, se a gente for colocar isso aqui como somatório, o J vai de 2, né? Até qual valor? Até o N. Jéssica, então, aqui eu estou somando esses custos dessa forma, ó. N mais N menos 1, mais N menos 2, mais tananã, até quando? Até o 2 aqui. Então, isso aqui é uma progressão aritmética, né? Então, para a progressão aritmética, a gente sabe que tem uma fórmula fechada, o somatório de J igual a 1 até N de J é N mais 1, dividido aqui por 2. Essa é a fórmula fechada original, só que vocês observarem, o J aqui, ó, começa em 1. E no nosso programa, o J começa em 2. Então, aqui, no caso, a gente estaria fazendo 1 mais 2 mais tananã até N. No nosso programa, a gente está fazendo, ó, 2 mais 3 mais 4 até N. Então, só não tem esse 1 a mais. Então, o que a gente faz? Usa a fórmula original. N mais 1 divide por 2 e subtrai esse 1 que não tem no nosso somatório. Então, esse aqui, ó, é o custo da linha 6. O custo da linha 6, deixa eu colocar aqui, só para não ficar bagunçado. Fica N mais 1 dividido por 2 menos 1, que multiplica aqui o custo da linha 6, certo? Então, esse é o custo da linha 6. Agora, a gente precisa calcular os custos das linhas 7, 8, 9, 10 e 11. No pior caso, vocês têm que considerar que essas linhas sempre serão executadas. Por quê? Porque a condição aqui vai ser sempre verdadeira e a gente sempre entra nessa repetição aqui. Então, o custo dessas linhas, ó, como a condição aqui sempre vai ser verdade, no pior caso, te entra aqui, entra aqui, entra aqui e entra aqui também. E também, como eu já falei, o fim para, ele é sempre uma vez a menos, né, que o para que o representa. E como a gente está dentro do para essa verificação, e essa verificação aqui também ocorre uma vez a menos do que o para, por quê? Porque não tem aquela verificação a mais, aquela verificação extra. Então, os custos dessas linhas aqui, ó, a linha 7, 8, 9, 10, 11 e 13, o custo é o mesmo, tá? Então, eu vou calcular o custo da linha 7 e, por consequência, eu consigo calcular o custo das demais linhas. E, para isso, eu vou usar já esse rascunho que eu já tenho aqui pronto, tá? Só vou retirar os valores que eu tenho somando 1, porque, no caso, quando a gente não tem um para, quando a gente está dentro do par e não
calculando o custo desse para, a gente não tem essa verificação a mais que eu estava falando aqui, por exemplo, tá? Então, depois eu reescrevo essa fórmula para vocês. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Dentro do par, então, ele vai ser executado de 1 até n menos 1. Então, de 1 até n menos 1, ó, quantas vezes que eu vou executar? N menos uma vez. Lá no para mesmo, na hora que a gente está executando o para, a gente coloca uma vez a mais por conta da verificação. Já nesse C, que a gente está executando dentro do para, não tem essa verificação a mais, né? Porque não tem essa verificação extra dentro de um para. De 1 até n menos 2, quantas vezes? Então, é n menos 2. Até qual valor, pessoal? Até de 1 até 1, que é uma vez então. Se a gente olha aqui para reescrever isso em forma de somatório, então a gente pode reescrever como um somatório de J. Qual que é o menor valor aqui, ó, possível? Uma vez, que é na última execução do par. Até n menos 1, que seria na primeira. N menos 1 de J, que é igual. Vamos relembrar lá. Aqui, então, a gente está somando, ó, 1 mais 2 mais tananã, mais n menos 2, que está aqui, mais n menos 1, que está aqui. Certo? Então, o nosso somatório está indo de 1 até n menos 1. A fórmula fechada original de uma PA, como eu já tinha colocado lá para vocês, é de J igual a 1 até N de J. E ela é N mais 1 dividido por 2. O nosso problema aqui, ó, ao invés de usar o N, a gente está usando N menos 1. Então, onde aparece o N aqui, ó, a gente substitui por N menos 1. Então, ao invés de N, coloca aqui, ó, N menos 1. E aqui, ó, vai ficar N menos 1 mais 1, que fica N, dividido por 2. Então, o custo dessa linha 7 é esse aqui, ó. N menos 1 vezes N dividido por 2. E aí, como eu falei com vocês, o custo da linha 7 é esse. Só que esse mesmo custo, ele ocorre para a linha 8, 9, 10, 11. Por quê? Porque a condição aqui é satisfeita e eu tenho que entrar aqui dentro dessas instruções até a linha 11. Além disso, como vocês viram aqui, ó, nessas operações, a gente não pôs uma verificação extra, que é o que acontece também dentro do FIMPARA. Então, o FIMPARA também tem esse custo aqui, que a gente tem atribuído à linha 7, tá? Então, todas essas linhas aqui faltantes, elas têm esse custo N menos 1 vezes N dividido por 2. Então, a gente vai agora colocar quais são as linhas que multiplicam esse meu custo. Aí vocês podem, eu vou colocar aqui mesmo por questão de espaço, tá? Eu vou colocar aqui tudo na frente da linha 7. Então, vai ser a linha 7, com esse custo, C7, mais linha 8, C8, mais C9, mais C10, C11 e C13. C11 mais C13. Então, se a gente agora calcula o custo, ó, vai ser T de N, e a gente soma os custos. Então, vai ficar C2 mais N C3 mais N menos 1 C4 e C5 também. Tem esse N menos 1 C4 mais C5. A linha 6, a gente verificou que o custo da linha 6, ó, é N mais 1, dividido por 2, menos 1, que multiplica C6, e mais
A linha 7, 8, 9, 10, 11 e 13 tem esse custo aqui, n menos 1, n dividido por 2, que multiplica, então, C7, C8, C9, C10, C11 e C13. Agora, a linha C15, ela tem um custo, vou colocar aqui em cima, n menos 1, C15. Então, se vocês observarem, o termo de maior ordem é um quadrático, ó. Tem n quadrado aqui, por exemplo. Então, o t de n meu é, como a gente fala de pior caso como Big O, Big O de n quadrado. E a gente finaliza, no caso, a análise do pior caso desse algoritmo do método Boolean.